Olá, hoje temos aqui nos estúdios do Jornal O Maringá, João Vitor da Silva Simeão, o Vitor Simeão mais conhecido. O Vitor Simeão, ele é jornalista, sociólogo, ele é formado em jornalismo pela Unicesumar e ciências sociais pela Universidade Estadual de Maringá, a querida UEM, né? Também a querida Unicesumar. Vem de Umuarama, né, Vitor? Está aqui em Maringá já há um bom tempo. O Vitor, ele é conhecido também por ter sido criador do clube de leitura Bons Casmurros, que está em atividade até hoje, há 11 anos, né? 2013 foi criado. O Vitor, ele transita pela área da cultura, tem estudos sobre economia criativa, né, Vitor? Foi coordenador da Câmara Técnica da Cultura da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a MUSEP, e, claro, passagem mais recente como secretário de Cultura aqui do município de Maringá. E agora o João Vitor da Silva Simeão, o Vitor Simeão, ele está nessa empreitada como pré-candidato a vereador, né, Vitor? Eu queria que você começasse falando com a gente, e o meu bem-vindo a você. Por que você resolveu colocar o seu nome à disposição nessa fase de pré-candidato, né? Uma candidatura que pode vir a se consolidar e ser candidato a vereador no período correlato, né? O correspondente. Mas eu quero perguntar por que você se interessou. Foi para essa passagem num cargo público, como secretário de Cultura? Bem-vindo. Cris, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a você e a toda a equipe do Jornal Maringá. É uma alegria muito grande estar aqui com uma equipe capacitada, uma equipe técnica. Eu faço questão de, toda vez que eu sou chamado, vir até aqui, porque vocês são referência. E sempre veio. E sempre vim, sempre vim. Eu acredito na política. Eu acredito que é possível fazer a boa política. E a passagem que a gente teve à frente da Secretaria de Cultura, à frente da Câmara Técnica da MUSEP, à frente do G7, com os outros municípios maiores do Paraná, tirando o capital, e a Recipe, que é a Rede de Cultura do Interior do Paraná, essas passagens mostraram que, quando bem articulada, quando bem feita, a política faz a transformação. À frente da Secretaria de Cultura, nós tínhamos 3 grandes prioridades, digamos assim. Descentralização das ações, mais volume de recursos para o fomento para os artistas maringaenses, e a inserção de mulheres, pessoas negras e indígenas, além de a participação democrática em fóruns, audiências e conselho. E nós conseguimos fazer. Eu sou um jovem de 30 anos. Recentemente completados 30 anos. Eu estou em Maringá há 16 anos. E as pessoas da minha geração costumam ver a política como algo negativo, costumam ver a política como algo de pessoas ruins, costumam ver a política como algo quase que desnecessário. E nós precisamos retomar essa agenda para provar que é possível sim ter pessoas boas na política. Tem aquela máxima, né? Não existe espaço vazio. Se você não ocupa, alguém vai ocupar. Então, a gente entendeu, juntamente com um grupo de pessoas que trabalham comigo, juntamente com o grupo do prefeito Ulisses Maia, que para representar a cultura, juventude, para representar o direito à cidade de suas várias formas, o nosso nome seria uma alternativa. Isso a gente tem discutido tem pouco mais de 6 meses e a gente tem percebido como que a nossa pré-campanha tem crescido. As pessoas querem participar, as pessoas querem sugerir, e é por esse motivo, entre outros, que eu tomei a decisão de colocar meu nome à disposição para provar para a juventude, a partir daquilo que a gente construiu, de que é possível fazer a boa política, e a partir daquilo que a gente quer fazer, que é possível transformar ainda mais Maringá. Bom, como nessa breve abertura, né, aqui na conversa, eu acentuei bastante essa questão de você ter passado por esses cargos relacionados com a cultura. Mas a cultura seria o principal nervo de Maringá a ser visto, tratado, digamos assim. Como é que você pensa a cidade? Eu penso numa forma mais macro. Veja, enquanto a gente esteve à frente da Secretaria de Cultura, nós trabalhamos com todos os temas correlatos ao direito à cidade sob o viés da cultura. A descentralização, como eu falei, a inserção de grupos minoritários politicamente falando, são formas de direito à cidade. Então, as pessoas se utilizaram de vários espaços. Então, além dos teatros, por exemplo, nós fomos para bairros, nós fomos para os distritos. Então, as pessoas ocuparam os espaços públicos. As pessoas dessas minorias político-sociais que participaram conosco dos projetos se viram protagonistas da sua própria história. Então, esses são 2 dos caminhos que a gente entende como grande plataforma política, o direito à cidade. Agora, repito, sou um jovem de 30 anos e eu enfatizo isso pelo seguinte: hoje nós temos dados. A população jovem,
está tomando cada vez mais ansiolítico, por exemplo, tem tido cada vez menos perspectiva de futuro, e a gente precisa começar a pensar políticas públicas que resulte num trabalho de evolução dessas pessoas, para que daqui a 20, 30 anos a gente não tenha uma grande crise geracional, que tudo indica que já vai acontecer. Mais um exemplo, dados do IBGE e de outros órgãos internacionais mostram que em 2050 a pirâmide da Previdência vai estar invertida. Nós vamos ter muito mais idosos do que jovens. Como é que nós vamos pagar essa conta? Só para dar alguns dos exemplos dos desafios que nós temos à frente. Então, quando eu penso na plataforma do direito à cidade, eu penso da forma mais ampla possível, que é discutindo juventude, discutindo cultura, discutindo saúde mental, discutindo moradia popular, discutindo mobilidade urbana, discutindo redução ou combate à violência de gênero. Então, nós estamos trabalhando dentro dessa frente. Hoje nós temos pessoas nos auxiliando em todos esses aspectos. Temos psicólogos, temos arquitetos, temos urbanistas, temos publicitários, temos advogados, temos servidores públicos, nós temos pessoas que querem nos ajudar a pensar a cidade. Por óbvio, como a gente ficou 3 anos e 3 meses à frente da Secretaria de Cultura e criamos a MUSEP, criamos o G7, criamos a Rede de Cultura do Interior, naturalmente as pessoas nos associam à pauta de cultura e isso nos deixa muito felizes. Mas nós queremos evoluir a partir da experiência dessa parte da gestão pública para discutir outros temas correlatos para a gente pensar o futuro da nossa cidade. Interessante. Você tocou numa questão interessante também, né? O Brasil deixando de ser aquele mito dos anos 80, que a gente sempre falava, do país jovem, né? Envelhecendo. E eu queria pontuar também, agora mudando um pouquinho, né? A questão da comunicação, né? A gente está vivendo ainda uns períodos muito assim desses radicalismos, esses extremismos. Você vem nessa conversa aqui, né, falando sobre pensar a cidade, né, uma plataforma que eu imagino bastante democrática, né, equilibrada nesse sentido, mas como conseguir chegar nesse ambiente, nesse contexto de tantos extremismos? Se todos vão conseguir pensar dessa maneira também, que a cidade ela é um direito de todos e não de alguns grupos, né? A experiência, novamente, precede a minha resposta. Nós tínhamos esse desafio quando nós chegamos à Secretaria de Cultura, várias falhas de comunicação entre grupos e o poder público, e na primeira semana nós tomamos uma decisão. Nós íamos fazer a gestão mais transparente da história, e foi o que nós fizemos. Nós estabelecemos formas de diálogos permanentes, a instauração de fóruns permanentes também, transparência nos processos juntamente ao Conselho, e com isso, aos poucos, nós fomos diluindo tensões e diluindo problemas. Portanto, isso mostra que o diálogo ainda é o melhor caminho. É óbvio, não tem como você conversar com pessoas que não querem dialogar. Agora, pelo que nós estamos andando na cidade, pelo que nós temos conversado com as pessoas, tem muita gente que quer construir, quer fazer a diferença. Hoje, aproximadamente, a cidade de Maringá é composta por 30% a 35% de jovens. Então, essas pessoas hoje estão nessa fase até os seus 30, 35 anos. Essas pessoas com quem nós temos dialogado querem viver em Maringá. Portanto, elas vão viver, hoje a média de idade do brasileiro é de 74 anos, elas vão ter pelo menos mais 40 anos de vida. Então, elas querem políticos, elas querem pessoas que as ajudem a pensar no que nós queremos fazer para o futuro. Então, essas pessoas estão nos procurando, ou nós estamos procurando essas pessoas para pensar nessa plataforma. Claro que existe radicalismo, claro que existe extremismo, claro que existem pessoas que não querem construir, querem destruir. A gente deixa essas pessoas para lá e nós trazemos para perto quem quer pensar uma outra Maringá. Nesse sentido, a eleição pode ser bem polarizada esse ano? Para prefeito, eu creio que seja. Para vereador, a lógica é outra. Eu costumo dizer que eleição para vereador é algo quase como que paroquial. Todo mundo conhece um candidato a vereador, ou conhece o bairro que tem um vereador, ou o dono do mercadinho, ou a pessoa que mora no seu distrito, ou mora no seu prédio. Então, esse é um dos desafios. Nós temos hoje, o dado mais atualizado é que nós temos pouco mais de 280 mil eleitores. Vamos arredondar para 300 mil pessoas que votam aqui em Maringá. Dá quase 300 mil pessoas que votam aqui em Maringá. Você vai ter mais ou menos 400, 450 candidatos, que é a média histórica, para 23
3 vagas. Só que também, historicamente, talvez esse seja o mal de sociólogo, você sempre tem 50 candidatos, mais ou menos, 40, 40 e tantos, que fazem mais de 1.000 votos e que fazem mais de 1.300, 1.400, que vão para a disputa mesmo, são 30, 32, 33. Esse é um número histórico, você tem dados, isso é fácil, você consegue mapear. O Reginaldo Dias tem um livro chamado Câmara Municipal de Maringá que conta parte dessas informações. Então, o que nós temos que fazer? Trazer pessoas, que é o que a gente tem feito, trazer pessoas que querem discutir, pessoas que não necessariamente abaixam a cabeça, são pessoas que querem discutir mesmo, que querem sugerir, e fazer com que essas pessoas acreditem no projeto e que nos auxiliem a conversar com outras pessoas. Isso tem acontecido. Eu tenho rodado em bairros, mas eu tenho trabalhado principalmente com temas como esses que eu já falei aqui: juventude, cultura, mobilidade urbana, habitação e afins. Então, com isso, nós temos dialogado com pessoas que já são próximas a esse tema, e assim a gente tem entendido que é uma forma de fortalecer a nossa pré-candidatura e de divulgar ainda mais as nossas ideias. Um exemplo que eu posso dar também: nós temos hoje várias pessoas que são proprietárias de bares ou lanchonetes e afins, que não têm necessariamente uma relação, por exemplo, cultural conosco, por meio dos projetos que nós fizemos, mas as pessoas entendem que tem havido um movimento de contestação de bares e horário de bares em cidades como Curitiba e Londrina, e nós já nos posicionamos falando que não somos favoráveis a isso. Se houver em Maringá, nós seremos uma candidatura de resistência. Então isso aproxima, porque mais importante do que qualquer coisa também nesse momento é você ter clareza da sua posição. Então, eu não estou em cima do muro, eu tenho lado e, claro, estou à disposição para conversar. Eu vinha conversando com um amigo meu hoje, inclusive, um sociólogo formado pela USP, está fazendo doutorado agora lá, e a gente falando sobre as dificuldades que você tem no diálogo no dia a dia com as pessoas. E aí tem um livro que eu estou lendo no momento e recomendo, chamado O Diálogo Possível, do Francisco Bosco, que é um grande ensaio que nos desafia a sair da nossa bolha, a dialogar e a chamar quem quer construir. Mesmo que houver uma ou outra divergência, nós temos de chamar essa pessoa para pensar o que nós queremos para o futuro. Bom, a questão das pautas que não são exatamente aqui do município, você acha interessante pautar a cidade? Assuntos que são não exatamente da competência do vereador, mas que gera, isso a gente vê na Câmara, geralmente, acabam discutindo temas que, sei lá, vamos chutar uma coisa bem esdrúxula, a legalização do aborto, ou a das drogas, né? Muitas vezes isso vira palanque para quem já está ali na Câmara. Mas você acha interessante isso? Mais interessante do que qualquer tema que você colocou é a possibilidade de haver a liberdade de expressão para que as pessoas se manifestem. De um lado, temos alguns extremistas, do outro, nós temos alguns extremistas e eles querem cercear a discussão. Eu acho que a gente tem que aprender com a história como que nós podemos ser pessoas civilizadas. E a história tem vários desses exemplos para o bem e para o mal. Vamos pegar o golpe militar de 64. O nosso Carlos Lacerda foi um dos maiores propagadores, porque ele achou que fosse se beneficiar. Depois ele viu que ele também havia caído no golpe e auxiliou uma montagem de uma frente democrática para combater os golpes dentro dos golpes, enfim, o encrudecimento da ditadura militar. Eu estou usando isso como exemplo para pensar que mesmo na divergência é possível encontrar uma convergência. A partir disso, temas que são de relevância nacional vêm para a nossa cidade também. Nesse sentido, tem algo de interessante quando você vê um vereador ou uma vereadora se posicionando para saber qual que é a capacidade dessa pessoa de articular alguma reflexão sobre aquele tema. Tem muita gente que acaba falando água, tem muita gente que fala com propriedade, então isso vale para o eleitor saber também em quem ele está votando, em quem ele votou e o que nós podemos pensar para o futuro. A política é muito dinâmica, as pessoas hoje são vereadoras, depois querem ser candidatos a prefeito, depois de prefeito para deputado federal. Então, quando a pessoa se posiciona de forma clara sobre determinados temas, isso indica também no futuro, por exemplo, você pode olhar para trás e saber o que essa pessoa falou. Então eu acho importante, sim. Beleza. Vitor, estamos encaminhando agora para o final da nossa conversa. Eu queria saber agora de você, essa sua trajetória, que eu citei no início aqui do nosso bate-papo. Você veio de Umuarama, né? Está há mais de uma década e meia aqui em Maringá. Aqui você fez 2 cursos superiores, né? Formado em 2 áreas, fez uma carreira profissional,
como jornalista, né? Depois na vida pública. Como é que você traça essa sua trajetória? Uma pessoa envolvida com a leitura, você já disse várias vezes que a leitura o salvou, né? Uhum. De ser de um caminho e para o outro. Olha, é difícil falar da gente mesmo, mas eu sou o resultado de uma série de acasos, sou o resultado da minha família e sou o resultado dos meus amigos, juntamente com o resultado do meu esforço. Eu sou uma pessoa que durmo muito tarde, acordo muito cedo, eu trabalho muito desde que eu tenho 10 anos de idade. Eu digo que tem essa mistura, essa junção pelo seguinte: eu fui para a faculdade, a primeira faculdade, porque hoje parece meio besta isso, mas porque um amigo meu falou que a gente deveria ir para a faculdade. Como eu venho de uma família que não frequentou a universidade, como eu venho de uma família que não pensava na educação do ensino superior, a faculdade não era uma perspectiva para mim. Eu ia terminar a escola, ia trabalhar, ia casar, ter filhos e acabou. E como que esse amigo, William, me influenciou fortemente para eu fazer esse caminho. Eu sou uma pessoa que sou muito grato pela minha família porque, embora nós fôssemos pessoas simples, humildes, das camadas populares, nunca deixou de faltar roupa lavada, comida e carinho. E parece bobagem isso, mas não. Você também tem estudos que mostram como que as famílias são formadas e qual o resultado de uma base estruturada. Você chegar na sua casa e ter comida pronta facilita muito o fato de você poder estudar, de você poder trabalhar. E por que eu reforço isso? Porque para nós que estamos em Maringá, que temos um IDH alto, etc, não faz tanta diferença. Mas se você anda 100 quilômetros, vai para algumas cidades menores ou vai para outros estados do Brasil, essa falta de base já desestrutura todo o seu futuro. Então eu digo que eu sou o resultado da minha vida, sou o resultado dos meus esforços, e eu tenho muito orgulho da trajetória que eu consegui construir. Agora, tem muito mais coisa para ser conquistada. Eu entendo que o fato da gente ter passado pela Secretaria de Cultura, para muitas pessoas também é pouca coisa. Agora, para mim, que vim de Moarama, que desde os 10 anos ia para debaixo de carro ajudar meu pai a soldar, a desamassar carros, já é como ganhar uma Copa do Mundo. E o fato também de a gente ter podido ocupar esses espaços representa muito. Quando eu visito escolas públicas, falo que estudei naquela escola, falo que é possível ter alguma perspectiva, isso mostra para essa juventude, para essa molecada, de que é possível, por meio da educação e por meio do trabalho, atingir os seus objetivos. Claro, com muito cuidado, para não cair no discurso fácil e vazio da meritocracia, não é isso. Você tem uma série de condicionantes e eu, sempre que posso, afirmo, eu também sou filho de políticas públicas. Eu usei muito a biblioteca pública, eu usei muito o transporte coletivo. Quando era estudante, não pagava, tinha gratuidade do transporte, o estudante não paga. Eu fui bolsista na minha primeira graduação, então se essas políticas públicas não funcionassem, talvez eu não tivesse onde eu estou hoje. Portanto, eu sou um brasileiro típico mesmo, um brasileiro que sai de baixo, estou na construção, tenho muito para fazer ainda e para isso a gente precisa das pessoas para que a gente avance cada vez mais. Muito bem. Vitor Simeão, obrigado por esse bate-papo aqui no estúdio, no programa do jornal O Maringá, e o espaço sempre aberto. Cris, eu que agradeço a você, a toda a equipe, sou um leitor do Maringá, estou à disposição sempre. Sorte e sucesso no nosso trabalho e vamos junto. E obrigado a vocês.